Essa sensação de perder energia com certas pessoas é real, mas as explicações podem mudar bastante dependendo da lente que você usa. E entender essas duas visões, a psicológica e a espiritual, ajuda a não cair no excesso de racionalização nem aquele misticismo excessivo também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito normal, muito comum da gente sentir, que é pessoas que causam a sensação de perda de energia. E aí a gente vai analisar a visão psicanalítica e a visão espiritual. Na psicanálise, a gente não fala em energia no mesmo sentido espiritual. Mas existe a ideia de energia psíquica mesmo, né? Ela pode ser relacionada a libido, a investimento emocional, enfim. Então, quando você se sente drenada por alguém, geralmente está acontecendo uma ou mais dessas coisas que eu vou falar agora. Você pode estar sendo colocada num papel inconsciente. Por exemplo, a pessoa te vê sempre como alguém que escuta, acolhe e resolve tudo. E você entra nisso automaticamente. Isso consome a sua energia porque você começa a carregar algo que não é seu. Outra coisa que existe na visão psicanalítica é a transferência. A pessoa projeta em você os sentimentos e conflitos dela, ou então as expectativas na história dela. E você, sem perceber, responde a isso. E aí fica tudo muito pesado porque você está lidando com alguma coisa que não nasceu na sua relação atual. Você entra num conflito interno. Parte de você quer ajudar, quer entender, quer ficar disponível para essa pessoa. Mas a outra parte se cansa, se irrita, quer sair dali. Esse conflito consome muita energia psíquica. Outra situação é a falta de limite. Quando você não delimita até onde vai, sua mente continua trabalhando, mesmo depois da interação. Você sai da conversa, mas continua pensando, fica processando, fica tentando resolver ainda aquilo tudo internamente. Agora, pela ótica espiritual energética. Aqui a linguagem muda um pouquinho, mas a experiência é praticamente a mesma coisa. Existe a energia de troca entre as pessoas. Na visão espiritual, cada pessoa tem uma frequência, né, que a gente já trabalhou bastante aqui, e o estado energético, né, frequência e energia. Então, quando você interage com alguém, acontece essa troca da energia. Aí você pode se sentir drenada, principalmente quando a pessoa está num estado muito, uma frequência, né? Frequência e energia muito negativa. Isso causa o quê? Muita confusão, aquela sensação de peso emocional. Quando você é uma pessoa que fica aberta, quando você é uma pessoa muito receptiva, você acaba absorvendo toda essa energia. Você doa mais energia do que recebe. É como a troca de calor, na verdade, né? Quando você pega alguma coisa na geladeira, por exemplo, aquela coisa está gelada e a sua mão está quente, a sua mão esfria. Mas você já ouviu essa explicação, né? Não é o frio que passou para sua mão, é a sua mão que doou o calor para aquele objeto, né? Então, a sua mão esfria porque você perdeu o calor, não porque você recebeu frio. Então, é a mesma coisa aqui, você doa a sua energia. Se você está bem, energeticamente falando, e você conversa com uma pessoa que está mais carregada, mais pesada, o que vai acontecer? Você vai doar automaticamente a sua energia para aquela pessoa. E aquela pessoa vai acabar ficando um pouco melhor, porque ela desabafou, ela tirou aquela carga emocional dela, e aí entra as explicações da psicanálise, mas ao mesmo tempo também você doou a sua energia
para ela. Então, mesmo na psicanálise, se você é um terapeuta que você atende pessoas, mesmo que seja à distância, né, online, que é muito mais comum hoje em dia, você tem que fazer um trabalho energético em você primeiro, antes de qualquer atendimento, né? Então, o que acontece? Quando você escuta, você acolhe, você está envolvendo aquela pessoa, mas a troca não é equilibrada, você doa muito mais do que você recebe. Por isso que é necessário a proteção, né? Isso acontece justamente por isso, pela falta de proteção ou até mesmo limite energético. Você entra muito no campo do outro. O outro está totalmente carregado e você acaba absorvendo essa energia, né? E você precisa se preservar para isso. Agora, qual que é o ponto em comum entre essas duas visões, né? A psicanalítica e a espiritual. Mesmo sendo linguagens diferentes, elas convergem em algo que é bastante concreto. Não é só sobre a outra pessoa. É sobre como você se coloca na interação. Você não perde energia simplesmente porque alguém tem energia ruim, né? Então aqui a outra pessoa está com uma energia muito pesada, muito pesada. Você não vai perder a sua energia por isso. Você perde a energia quando você se envolve demais sem a proteção. Você se envolve muito mais do que você consegue sustentar. Você assume as coisas que não são suas. Então, os pensamentos, né? Os pensamentos contínuos que ficam martelando na sua cabeça. Você não coloca limite emocional ou energético. Você entra com facilidade no mundo do outro. Você está sempre envolvida com as histórias do outro. E isso acaba virando uma drenagem. Outra coisa importante que é interessante da gente entender é que existe um determinado padrão. Não é qualquer pessoa que drena a energia. Existe um padrão de perfil que junto com a forma da interação que tem com você, vai ativar essa drenagem, vai ativar isso em você. Alguns tipos, né, desse padrão são mais prováveis de afetar você, não porque são ruins, mas porque encaixam exatamente na forma que você funciona. Então eu vou falar agora um pouquinho sobre esse padrão, sobre como você consegue identificar esse padrão. Então o padrão é o seguinte: primeiro, pessoas muito confusas emocionalmente. São aquelas que falam, mas não chegam a lugar nenhum. Elas têm problemas, mas elas não querem realmente organizar ou mudar, só descarregar. Elas só querem vomitar em cima de você. Tudo que você fala, de repente, não é bem assim, não sei se isso, sabe? Ou então elas realmente não querem, elas falam, eu só quero falar. E aí o que acontece com você nesse momento? Você naturalmente vai tentar entender, vai tentar organizar, vai tentar dar clareza, só que não existe essa abertura real do outro para receber isso. Resultado, você entra, se esforça e sai com a sensação de desgaste, a sensação de inutilidade, que foi um tempo perdido, que não aconteceu nada, você só serviu como lata de lixo. O segundo padrão são aquelas pessoas que sugam sem troca nenhuma. Aí a dinâmica é desigual. A pessoa te procura quando precisa, desabafa, pede ajuda, mas não existe reciprocidade emocional. O que drena aqui nesse caso não é ajudar, mas é ajudar sem equilíbrio. Terceiro, são as pessoas que não querem responsabilidade. Essas são as mais sutis. Elas te trazem o problema, mas elas terceirizam tudo. Elas não assumem as escolhas. Elas repetem sempre o mesmo padrão, né? Aquela pessoa que está sempre falando a mesma história, sempre contando o mesmo problema, porque elas não querem modificar, na verdade. E você tenta ajudar, mas sente que está
empurrando alguma coisa que não adianta nada, que não chega a lugar nenhum. Isso te cansa profundamente porque vai contra algo que normalmente é seu, é da pessoa que quer buscar, que quer esclarecer. Porque você busca essa clareza, você busca esse movimento, mas a pessoa não está afim, a pessoa fica parada. Isso pode acontecer no seu dia a dia, na empresa, pode acontecer nos seus atendimentos. E o quarto são aquelas pessoas que projetam um papel em você. A pessoa te coloca naquele lugar de conselheira, de salvadora, a que entende tudo. Às vezes é um lugar que você entrou sem perceber. O problema não é o papel que você assume ali, é quando isso vira obrigação invisível. Parece que você tem a obrigação de ser a conselheira, de ser a pessoa que vai resolver a situação. E aí é o ponto mais importante. Todos esses tipos não são um problema isoladamente. O padrão real eles ativam em você a sua tendência de entrar, de entender, de organizar, de ajudar. E quando isso não tem limite, ou não encontra uma reciprocidade, aí sim vira drenagem. Agora, o ajuste não é parar de ser assim, né? Porque você pode falar, mas eu sou assim, como que eu vou mudar? Não é parar de ser assim. Isso seria jogar fora até uma qualidade que é sua. O ajuste é começar a perceber isso em tempo real, na hora que aquilo está acontecendo. Ou seja, algumas perguntas que você pode fazer para você mesma nesse momento. A primeira pergunta que você pode fazer para você mesmo é: essa pessoa quer clareza ou ela só quer vomitar o problema? Será que você consegue identificar? Quer dizer, aquele padrão de pessoa que chega para você, fala, você tenta resolver, mas ela não quer ouvir, né? A outra pergunta que você pode fazer para você mesmo: existe troca nessa conversa ou só demanda? Ou seja, você está só dando, você está só doando, não tem uma troca. Toda vez que você quer falar sobre você, não existe. Outra coisa que você pode perceber bem: isso está andando ou girando só em círculos? Quando você começa a ver isso cedo, você não entra tão fundo mais e a sua energia não vai mais embora. Então é muito importante que você tenha essa clareza com você mesmo, quando você está em contato com outra pessoa, no seu dia a dia mesmo, no seu local de trabalho, como eu falei para vocês, dentro da sua casa, sei lá, num grupo de amigos, coisas assim. Isso acontece, não só exatamente quando você é um terapeuta e você mesmo tenta, porque daí tudo bem, você está agindo como terapeuta, você tem que se proteger nesses casos, mas a questão é quando por exemplo, né, entre amigos, entre família, no local de trabalho, coisas assim. Isso está drenando a sua energia porque você age desse jeito, né? Então, como que você pode colocar limite sem deixar de ser quem você é? E esse é o ponto mais delicado, porque o medo costuma ser: se eu colocar limite, eu vou me modificar, eu vou deixar de ser essa pessoa que eu quero ser, que eu gosto de ser. Mas na prática é o contrário. Sem limite você se perde. Então vamos falar um pouquinho sobre os limites. O primeiro limite não é se afastar, né? Não é se afastar da pessoa, mas é regular profundidade com que você entra na situação do outro, com que você se abre até para o outro. Não sobre você, mas para o outro entrar. Você não precisa parar de ouvir nem deixar de ser disponível. O que muda é até onde você vai. Normalmente, quem é muito drenado é porque sempre se aprofunda demais, sempre tenta organizar o outro, e o limite é perceber o momento de não aprofundar tudo isso. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você escuta,
Então você valida, mas não mergulha junto da pessoa. Vocês já ouviram dizer que empatia é você validar a dor do outro, mas não sentir a dor junto dele. Isso é que a gente tem que entender, tá? Isso só já economiza muita energia. O segundo limite que você tem que entender é que nem tudo vai ter solução. Às vezes é só deixar falar mesmo. Normalmente quem é muito drenado tem a tendência a pegar algo confuso e tentar logo entender, organizar, ajudar, mas nem toda pessoa quer isso. Então, em vez de automaticamente entrar nesse modo, você pode começar a testar internamente. Então, o que você vai testar? Aquelas perguntas lá. Essa pessoa quer clareza ou ela só quer falar? Se for só um desabafo, você pode ficar num lugar mais leve. Você só precisa ouvir mesmo. Dar resposta simples, não assumir responsabilidade de eu vou te ajudar a resolver isso. Não é a responsabilidade sua. Nem tudo você vai conseguir fazer. E dependendo da pessoa, realmente, ela não está querendo isso. Ela só quer falar. E isso muda completamente o quanto você se envolve na situação. O terceiro limite é aprender a não pegar tudo para si mesmo. Quando alguém vem carregado, você meio que entra junto naquilo. O limite aqui é continuar presente, mas sem absorver a questão do outro. Como se fosse assim, eu tô te ouvindo, mas isso é seu, não é meu. No começo isso não é automático, mas é prática mesmo. Você tem que praticar isso mentalmente, aí sim vira hábito. E o quarto limite são pequenas interrupções que você vai fazer. Você não precisa cortar a pessoa de forma brusca, mas você pode começar a usar microlimites, tipo mudar levemente o rumo da conversa, não fazer tantas perguntas profundas. Quanto mais você pergunta, mais a pessoa vai falando, vai se aprofundando e você vai tentando entrar muito naquele assunto. Encerrar um assunto sem se expandir demais. Você não entra tão profunda na história. Uma coisa que você pode fazer é aquela prática de não dar só o peixe, mas dar a vara de pescar. Então, se você está, por exemplo, dando uma explicação espiritual sobre aquele assunto, você indica para ela um livro, indica para ela um curso, indica para ela um local onde ela pode encontrar pessoas que possam ajudar ela de outra forma, né? Dessa forma, isso já impede você de entrar naquele nível de envolvimento que vai te drenar demais. E um ponto que é muito importante, que precisa prestar muita atenção nessa situação: você não vai deixar de ser alguém que escuta, alguém que entende, a pessoa que ajuda. Você só vai parar de fazer isso de forma automática e sem filtro. Hoje isso acontece com qualquer pessoa em qualquer nível, mas com limite passa a ser com quem faz sentido e até onde faz sentido. Não é sobre fechar, mas é sobre não entrar em tudo, porque você não precisa. Você não cabe em tudo. Às vezes o assunto daquela pessoa é só daquela pessoa. E o que ela precisa é simplesmente só falar, só desabafar. E isso, embora possa parecer uma coisa que você fala, poxa, mas eu queria ajudar, mas às vezes ela não está querendo ajuda. Então, entenda, saiba direcionar a sua atenção para aquilo que é real. Bom, então esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, se você gosta desse conteúdo, então não se esqueça, deixa aqui o seu like, porque é importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deixa também aqui nos comentários se você é essa pessoa que está sempre recebendo e sendo drenada.
né? Deixa aqui, escreve aqui nos comentários também. Eu vou impor limites, tá bom? Se você também ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque eu sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal 2 vezes na semana, e ativando o sininho você não vai perder a notificação do YouTube. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!